Nesse momento vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Faremos a leitura inicial no capítulo 1, versículos 26 e 27. Foi o texto da última pregação. E depois vamos ler o texto da pregação de hoje, capítulo 2, versículos 1 a 7. Capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora o texto da pregação desta manhã, capítulo 2, versículos 1 a 7. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também alguém pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nos dar a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por ser o nosso supremo pastor que nos guia, nos orienta, nos protege, nos instrui, nos consola. E agora, Senhor, sabemos que ouviremos Tua palavra, ouviremos a voz do Teu Filho por meio da exposição da Tua palavra. E pedimos Tua graça sobre o que fala para que possamos de fato ouvir Teu Filho por meio da pregação. Mas também tenha misericórdia de todos nós que ouvimos, para que ouçamos, reconhecendo a voz do nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, e reconhecendo-a, possamos ser ovelhas obedientes, que aplicam a verdade às suas próprias vidas. E Teu Espírito Santo nos conduza a tais coisas, nos ajude para, de fato, entendermos e aplicarmos a verdade à nossa vida. Oramos assim, pedindo tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, vocês já se perguntaram como é que o mundo se infiltra sutilmente na igreja e, por vezes, mudando a nossa forma de ver e tratar as pessoas? Tiago, na sua carta, percebe isso. E ele não hesita em confrontar essa questão. Então,
depois de haver explorado aqueles temas sobre provações, sabedoria e também de ter falado sobre essa complexa relação entre riqueza e pobreza no capítulo 1. Agora o apóstolo continua desenvolvendo esse tema e ele mergulha profundamente no assunto sobre favoritismo. Os versículos de 1 a 13 do capítulo 2, o apóstolo Tiago então expõe e condena o preconceito contra os pobres em favor dos ricos. Versículo 1 a 13. E depois, dos versículos 14 a 26, ele nos lembra que a fé que não se manifesta no cuidado pelos necessitados é uma fé morta. Então, basicamente, todo o capítulo de número 2 é dedicado a tratar essa questão de como a igreja lida com os pobres. E nessa manhã, nós vamos olhar para essa primeira parte, mas não toda ela. A primeira parte é de 1 a 13. E nós vamos olhar apenas para os primeiros versículos, de 1 a 7, onde nós encontramos Tiago, de uma forma contundente, condenando o tratamento preferencial que favorece os ricos e despreza os pobres. É por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: o favoritismo não deve ter lugar na igreja de Cristo. O favoritismo não deve ter lugar na igreja de Cristo. E nós vamos ver 3 pontos. O primeiro, a fé no Senhor da glória é incompatível com o favoritismo. Segundo ponto, veremos um exemplo de favoritismo que não devemos seguir. E terceiro, veremos razões essenciais para rejeitar o favoritismo. Então, em primeiro lugar, veremos que a fé no Senhor da glória é incompatível com o favoritismo. Leiamos mais uma vez o versículo de número 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Essa palavra, essa expressão que temos em nossas Bíblias, acepção de pessoas, literalmente ela significa receber alguém de acordo com o seu rosto. A ideia é de receber alguém de acordo com a sua aparência. Então, esse termo é usado para indicar a parcialidade, o favoritismo, com base em questões externas, como, por exemplo, a riqueza, a posição social, o conhecimento dessa pessoa. Mas temos aqui um imperativo. Tiago não dá meramente uma sugestão para seus leitores, mas o imperativo. Ele diz: não tenhais acepção de pessoas. Então, isso não é um conselho opcional para uma vida cristã melhor. Não é como se dissesse: olha, sigam esse conselho e as coisas serão melhores para vocês. Mas isso é aqui uma exigência fundamental para a vida cristã. Ao proibir, então, o favoritismo, ele está alertando agora para o fato de que o favoritismo é incompatível com a verdadeira fé. E é por isso que ele procura lembrar aos seus leitores em quem eles criam. Ele diz: em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. É então como se Tiago estivesse dizendo aos seus leitores: olha, irmãos, se vocês realmente creem em Cristo Jesus, que é o Senhor da glória, como é que vocês podem se deslumbrar com a glória ilusória deste mundo? Como que vocês podem ficar admirados com riqueza, com beleza, com posições sociais? E então lembramos, o nosso Senhor desceu de sua glória e, ao assumir a natureza humana, ele não buscou os palácios
e os poderosos de seus dias. Entre quem ele viveu? Ele viveu entre as pessoas humildes, entre os oprimidos, e ele lidou com as pessoas, não levando em conta o status dessas pessoas, mas seus corações. Então, o argumento de Tiago é: se nós conhecemos a Cristo, se em Cristo de fato conhecemos o que é realmente glorioso, como é que nós vamos nos deixar enganar pela glória passageira do ouro, do luxo, das posições sociais? Se cremos em Cristo, o Senhor da glória, nós devemos julgar, não devemos julgar as pessoas pelos valores mundanos, mas pelos valores do reino de Deus. Então, como é no mundo? Sabemos, no mundo, as pessoas amam as riquezas, elas amam as posições sociais, o poder, a fama. E até é muito comum ouvir mães dizerem a seus filhos: olha, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Você não pode ser alguém que não tem projeção. Estude para ter uma boa condição financeira. E no mundo, a forma como uma pessoa é tratada depende daquilo que ela possui ou da posição que ela ocupa. E em nossa cultura, em pleno século XXI, com toda a tecnologia ao nosso redor, sabemos que existem ainda outros elementos. Por exemplo, muitas pessoas são tratadas de maneira diferenciada a partir do número de seguidores que elas têm no Instagram. O simples fato de alguém ter milhares e milhares de seguidores, quando descoberto, as pessoas: oh, estou diante de uma pessoa importante, vamos tratá-lo diferente. Mas, amados irmãos, crer em Jesus Cristo, o Senhor da glória, deve nos levar a uma inversão de valores em relação ao mundo. E por isso mesmo, aqui, onde nós somos chamados a nos guardar incontaminados do mundo, versículo 27, somos chamados a nos guardar também nessa questão. A nossa fé em Cristo deve nos levar a nos guardar desta contaminação específica, a contaminação do favoritismo. E, infelizmente, esse tipo de valor mundano, ele pode ser visto em muitas ditas igrejas dos nossos dias. Vocês já devem ter ouvido falar. Hoje, algumas delas oferecem assentos VIP para pessoas famosas e que tenham melhores condições. E muitos líderes religiosos vão tratar as pessoas da congregação de acordo com critérios mundanos. Quem tem mais dinheiro? Quem vai ajudar mais no dízimo? Quem é que eu posso ter mais perto de mim? Mas como deve ser na Igreja de Cristo? Se nós conhecemos de fato a verdadeira glória revelada em Cristo Jesus, o Senhor da glória, então, de fato, o argumento de Tiago faz muito sentido. Nós não deveríamos nos iludir com essa glória que nada é vã. Então, nós não deveríamos tratar as pessoas com parcialidade baseada numa avaliação mundana. Então, nas verdadeiras igrejas de Cristo, o critério, a balança, deve ser outra. Deve ser a balança do amor imparcial. Um amor que deve refletir a graça que nós recebemos em Jesus Cristo, o Senhor da glória, que olhou para nós em nossa miséria, em nossa pobreza espiritual, mas ainda assim nos amou. Portanto, meus irmãos, nós não devemos tomar decisões sobre as pessoas e a maneira como vamos tratá-las com base em nenhum fator externo, seja roupas,
a cor da pele, a forma de falar, a aparência física, nada disso. Nem tampouco por causa da condição financeira e social ou por causa do conhecimento que a pessoa tenha. Então nós devemos ser cuidadosos para não cometer injustiças, agindo, falando, julgando com base em critérios externos e mundanos. Nós somos chamados a nos revestir de humildade como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tratar a todas as pessoas com justiça e imparcialidade. O favoritismo é incompatível com a nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Agora, como é que esse favoritismo, por vezes, se infiltra na vida da igreja e lá se revela? Vamos para o nosso segundo ponto. Em segundo lugar, veremos o exemplo do favoritismo que não deve ocorrer na igreja. Vamos ler versículos 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, Tiago coloca diante dos seus leitores uma situação hipotética para ilustrar aquilo que ele acabou de enunciar no versículo de número 1. É muito provável que algo semelhante a isso estivesse acontecendo entre os leitores originais, o que motivaria Tiago a entrar nesse assunto com tanto espaço em sua carta para essa questão. Mas Tiago quer mostrar o quão sutil e quão perverso é, ao mesmo tempo, o favoritismo. Tiago, então, não apenas proíbe, dizendo, não faça acepção de pessoas, mas agora ele pinta um quadro, de maneira que nós possamos olhar para a cena e reconhecer a perversidade do favoritismo. Veja aqui, versículo 2, Tiago diz que algo assim poderia acontecer, ele diz, na vossa sinagoga. Essa palavra sinagoga significa assembleia, reunião. E aqui é para falar do culto ou da reunião da igreja do Senhor. Então, Tiago está dizendo algo mais ou menos assim, olha, irmãos, imagine que vocês estão em assembleia, vocês estão reunidos para cultuar a Deus, como nós estamos aqui nesta manhã. E então ele diz, imagine então que entram duas pessoas. A primeira chama a atenção. Você olha e diz, rapaz, anéis de ouro em seus dedos. Que roupa! Vê que a roupa desse homem é uma roupa cara, de grife. E talvez nós observaríamos essa pessoa parar com o carro mais caro possível à nossa porta. Há alguns que debatem se essa pessoa poderia ser um homem cristão rico, ou se seria um visitante rico não cristão que estivesse buscando se aproximar da comunidade cristã por algum motivo. Ou alguém que estivesse procurando entender mais sobre o Evangelho, ou até mesmo um novo convertido, diríamos hoje, um catecúmeno. Então, não sabemos ao certo, mas sabemos quem é um homem rico. O outro homem é descrito como um homem pobre e andrajoso. A palavra para pobre, usada aqui por Tiago, é um termo grego que aponta para a forma mais grave de pobreza. De modo que eu posso dizer, nenhuma pessoa desta congregação se encaixa na descrição que está aqui.
É pobre no sentido de não ter basicamente nada, nem comida. Uma pessoa sem recursos. Mas diz uma outra coisa. Diz que ele é andrajoso. Crianças, vocês conhecem essa palavra? Andrajoso. Nunca ouviram, talvez. Andrajoso é alguém que anda com roupas sujas. Então, quem seria, em nossos dias, alguém que anda com roupas sujas e rasgadas no meio da rua? Se você pensou que é um morador de rua, você acertou. Então, Tiago está fazendo um contraste grande. Numa ponta, um homem riquíssimo. Na outra, um morador de rua. E ele está levantando essa questão não para tratar sobre uma teoria. Ele coloca esta cena para colocar de uma forma concreta essa possibilidade. Algo que também pode acontecer hoje em nossas reuniões. Então, Tiago está colocando diante de nós um teste prático. Ele diz, pense nessa cena. Se você estivesse lá, o que você faria? Surge essa pergunta. Como você reagiria? Então, imaginem, meus irmãos, estamos cultuando a Deus e chegam essas duas pessoas. Um muito bem vestido, uma esposa, filhos. E olhamos, talvez um homem com os olhos azuis, loiro, muito bonito, parece que veio de uma família rica, muito educado, a família, coisa bonita. Olhamos, olha, que interessante. E rapaz, veja aí, alguém que chama atenção por seu modo de vida, seu estilo. Mas do outro lado chegou um homem com um cobertor velho, todo rasgado, tem um certo odor, bem simples, e sentou-se também. Pergunta, vocês dariam boas-vindas aos dois? Do mesmo modo? Vocês expressariam um sorriso para o primeiro e para o segundo? Vocês se alegrariam com a presença do primeiro e do segundo? Vocês diriam no coração, que bom que esse homem está aqui para ouvir o Evangelho. Vocês diriam isso a respeito do primeiro e do segundo? Como essa congregação se comportaria em tal situação? Será que é possível que o andrajoso saísse daqui sem que ninguém sequer falasse com ele? São coisas que Tiago quer que nós nos examinemos. E no versículo 3, ele descreve esse favoritismo ao dizer, e tratardes com deferência. Outra palavra, crianças, uma palavra diferente. Deferência é mostrar uma consideração especial por um e não pelo outro. E aí então surge no meio dessa cena uma voz rápida, talvez ansiosa, se dirigindo primeiro ao homem rico. Ei, senhor, por favor, se assente aqui, no lugar de honra. E já para o pobre, olha, você pode ficar de pé ali. Ou sente-se aqui no chão, no cantinho debaixo do estrado dos meus pés. Então as opções para o homem pobre são ficar de pé ou sentar-se no chão. Não tem lugar. O que está por trás desse tipo de atitude? É uma avaliação baseada em critérios mundanos. Então aparece nessa cena uma injustiça flagrante. Porque aqui não a deferência e o tratamento não está baseado em quem a pessoa é ou pode vir a ser em Cristo Jesus, mas no que ela aparenta ser no mundo. Aí está a injustiça. E o versículo 4, Tiago dispara então uma pergunta retórica. Se vocês fizerem isso,
Vocês, fazendo essa distinção entre vocês mesmos, vocês não se tornam juízes tomados de perversos pensamentos? E a resposta é um retumbante sim. Quando nós julgamos pela mera aparência, nós não apenas praticamos a discriminação, mas nós estamos assumindo um lugar perigosíssimo, a saber, o lugar de Deus como verdadeiro juiz. E quando fazemos isso, os pensamentos por trás desse favoritismo são descritos aqui como pensamentos perversos. Assumir esse favoritismo é colocar-se numa posição em que nós queremos agir como se nós fôssemos Deus, julgando a pessoa, e mais, por trás disso tudo, pensamentos perversos. Amados irmãos, essa cena ainda se repete. E quantas vezes nós podemos ser tentados a dar atenção? Por exemplo, se chega entre nós alguém que sabemos ser talvez alguém importante na cidade de Campinas, um empresário, uma pessoa influente, olhamos para alguém e dizemos: olha, parece promissor. Nos esforçamos para dar as boas-vindas, para mostrar a gentileza. Mas então pode aparecer uma senhorinha de 70 anos, com roupas simples. Talvez olhemos para ela e dissemos: olha, eu acho que ela sobrevive apenas com um salário mínimo do INSS. E então podemos dar atenção a um e desprezar o outro, porque estamos utilizando critérios mundanos. Mas isso também pode acontecer de outras formas. Numa roda em que estamos conversando, damos atenção a quem julgamos ser mais importante e menosprezamos a quem julgamos que não tem importância. Pode acontecer quando estamos desenvolvendo uma tarefa, ou quando estamos ouvindo a opinião de alguém. O critério do mundo pode sempre se infiltrar. O pecado nos inclina a ver, o pecado nos inclina a servir quem achamos que pode, de alguma forma, em algum momento, nos beneficiar. Então, o favoritismo tem esse elemento muito parecido com a bajulação. Você entra num relacionamento com a outra pessoa pensando, em algum momento no futuro, essa pessoa pode me render algum dividendo. Seja na área do conhecimento, seja num dinheiro que me empreste, seja num emprego que me arrume. Mas, amados irmãos, esse favoritismo é a glória do mundo. Mas nós conhecemos Cristo, o Senhor da glória. Pela fé já olhamos para uma glória superior. E isso então deve nos levar a uma autoavaliação honesta. Como é que nós estamos tratando as outras pessoas? Tratamos a todos com a mesma dignidade, o mesmo amor, a mesma atenção. E veja, que fique claro, o problema não é tratar bem um empresário que viesse em nosso meio. Deve ser tratado bem. O problema é quando tratamos bem o empresário e tratamos mal a pessoa andrajosa. Devemos tratar com a mesma dignidade. Então devemos nos perguntar: como estamos tratando as outras pessoas? E o favoritismo não se manifesta apenas na questão de lugares de honra, como é no caso da ilustração, o exemplo levantado por Tiago, mas de formas sutis. Às vezes vai acontecer de uma forma que nós nem vamos perceber.
pessoa X manda uma mensagem para você no WhatsApp, você não respondeu. A pessoa Y mandou, você respondeu. Isso é para pensar. Você fala com muita educação com X, mas com Y você não tem tanta gentileza. Você se dispõe a ajudar o X, mas o Y, você finge que não viu. Isso pode acontecer das maneiras até que nós nem nos damos conta. Você já viu que às vezes tem uma criança aqui na própria congregação, puxa seu terno, ou sua camisa, ou sua calça, tio, quer falar com você. O que você faz? Essa criança chata para lá. Vou dar atenção aqui ao pastor, é mais importante. E meus irmãos, eu, de fato, meditando sobre isso, posso me lembrar de muitos exemplos tristes que aconteceram ao meu redor. Por exemplo, muitas vezes, estando numa roda, conversando com certas pessoas, alguém se dirigiu a mim, me cumprimentou e foi embora, ignorando todos os outros que estavam ali. Se essa pessoa pensa que está cumprindo o 5º mandamento, pode ter a certeza que está violando o 6º. Como que você chega numa roda, pastor, abraça, tchau, e os outros todos são como nada, como sombras, deferência. Então, quando alguém faz assim, trata uma pessoa com honra, e de fato a Escritura diz que devemos honrar os oficiais, mas também diz que devemos amar e honrar os nossos irmãos. Então, se você trata uma pessoa e ignora os demais, especialmente se os demais são pessoas humildes em Cristo, isso é fazer exatamente o que Tiago está proibindo aqui. Esse tipo de atitude é muito aceito pela glória do mundo, mas não é de acordo com o Senhor da glória. Então, o nosso conhecimento de Cristo deve afetar a forma como nós tratamos uns aos outros. Definitivamente, o favoritismo deveria ser excluído da Igreja de Cristo Jesus. Agora, podemos nos perguntar, por que não devemos fazer essa discriminação na forma de tratar as pessoas com base em critérios mundanos? Que argumentos mais Tiago nos oferece? Em terceiro lugar, o último ponto, Tiago nos apresenta 2 razões essenciais para rejeitarmos o favoritismo. 2 razões essenciais para rejeitar o favoritismo. Leiamos, versículos 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, o versículo 5 começa com o imperativo: ouvi, meus amados irmãos. Então, Tiago está chamando a atenção de seus leitores. Então, veja, ele não apenas condenou o favoritismo, ele não apenas mostrou um exemplo de favoritismo, mas agora ele oferece razões adicionais, irrefutáveis, para rejeitarmos completamente o favoritismo. É como se ele dissesse: prestem atenção, irmãos. Vocês precisam entender que esse comportamento é ofensivo a Deus e é prejudicial à Igreja de Cristo. E por que é, então, inaceitável? 2 razões. A primeira razão,
para rejeitarmos o favoritismo na Igreja de Cristo é a escolha de Deus pelos humildes. Diz: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Isso é uma pergunta retórica e requer a resposta sim, Deus fez isso. Enquanto o mundo idolatra o poder e a riqueza, Deus, em sua soberania e graça, frequentemente elegeu os socialmente insignificantes para serem seus filhos, para serem ricos em fé e herdeiros do seu reino. Então, podemos pensar sobre os leitores de Tiago, os crentes da época do Novo Testamento. Em geral, a grande maioria era de pessoas pobres, escravos. E claro que havia exceções. Claro que o Senhor também chamou pessoas com condições melhores. Mas a grande maioria era de pessoas humildes. Agora, o que está em questão aqui não é a questão financeira de alguém. O que está em questão aqui é o coração que se volta para Deus. Sabemos, as coisas deste mundo sufocam a palavra de Deus. E é muito difícil, Jesus disse, entrar um rico no reino dos céus. Mas ele também disse que o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Mas o foco não é se alguém é rico ou pobre. É se alguém possui o coração que se volta para Deus. Então veja, o Evangelho não apenas inverte os valores, ele subverte os valores. Então, como lemos no capítulo 1, versículos 9 a 10, o humilde é glorificado em sua dignidade em Cristo, e o rico é lembrado em sua insignificância sem Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo, mesmo que pobres materialmente, diz o texto, eles possuem uma riqueza que o dinheiro não compra. Uma riqueza para o presente, que implica em crer em Jesus para a salvação e ter condições de permanecer nele, e uma riqueza para o futuro. Eles são herdeiros das promessas que Deus fez aos que o amam. Então vamos desfrutar no futuro das promessas que Deus nos faz no Evangelho. Então note aqui, as pessoas que herdam o reino não herdam por serem pobres, herdam porque amam a Deus. Portanto, desprezar um pobre em Cristo é desprezar alguém que Deus escolheu. Então Deus escolheu aquela pessoa, Ele colocou sobre ela o seu amor, a sua graça, revelou àquela pessoa pobre as riquezas insondáveis de Cristo. E se Deus nos escolheu quando éramos pobres, em justiça própria e míseros pecadores, como nós agora, redimidos em Cristo, podemos agir de forma tão oposta à graça de Deus que nós recebemos. Então, favoritismo não é imitar a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe olhando a riqueza ou qualquer outro fator. A segunda razão para rejeitarmos o favoritismo na Igreja de Cristo é esta: a conduta dos ricos enunciada em nosso texto. Então, Tiago lembra aos seus leitores que os pobres das congregações que receberam a carta, eles estavam sendo oprimidos por pessoas ricas. Aqui é uma referência a ricos sem Cristo, uma referência a pessoas ímpias, talvez a judeus ricos que estavam oprimindo os judeus cristãos, que eram pobres.
Então, muitos desses irmãos estavam sendo arrastados aos tribunais. E Tiago, então, não esclarece o motivo por que isso estava acontecendo, mas sabemos que no mundo antigo o pagamento de dívidas era algo que realmente a pessoa até poderia ser vendida como escravo. Poderia levar à prisão ou à escravidão. Então, Tiago está dizendo, olha, veja como é ridículo vocês favorecerem pessoas que tratam os irmãos pobres dessa maneira, seus irmãos em Cristo. Então, ele não está condenando os ricos por serem ricos, mas pelas suas ações. E aí ele completa dizendo no versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Mais uma vez a resposta sim. Esse verbo blasfemar, usado aqui por Tiago, é violar o poder e a majestade de Deus. Então, ao favorecer os ricos, a igreja estava favorecendo os blasfemadores, esses ricos ímpios. Então, isso é uma ironia aqui, é uma verdadeira tragédia. É como pensássemos assim, existem pessoas que estão trazendo grande prejuízo para os pobres em nosso meio, e então, quando essas pessoas estavam aparecendo na congregação por algum motivo, a congregação só faltava esticar o tapete vermelho para essas pessoas entrarem. As pessoas que estavam blasfemando o nome de Cristo ao prejudicarem os irmãos. Então, favorecer os opressores não está de acordo com o Evangelho. E, amados irmãos, isso acontece em nossos dias. Vocês podem pensar numa situação que acontece em muitas igrejas? Os políticos passam 4 anos mentindo, roubando muitos deles, fazendo coisas terríveis, perniciosas. E quando chegam na época da eleição, eles aparecem nos cultos. E, por assim dizer, o tapete vermelho é estendido a eles. Venham para o púlpito. Vou dar a você 10 minutos para você falar. E muitas vezes ainda falam durante o culto, durante a adoração ao Senhor, como se isso nada fosse. É lançar o tapete para pessoas ímpias e perversas. Pessoas que, durante o seu mandato, pelas suas ações, pelas leis promovidas, promovem injustiça, corrupção, maldade, e depois são recebidas com honras. Então, amados irmãos, os critérios da Igreja de Cristo devem ser critérios celestiais, não terrenos. Esse ensino de Tiago, então, nos faz olhar com mais atenção para o que realmente importa. Não a glória desse mundo, não as posições desse mundo. Tiago nos força a olhar para cima, para ter o olhar em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Ele nos faz ver a riqueza que importa, as riquezas insondáveis de Cristo. A posição que importa, estar em Cristo Jesus, amar a Deus. Então, o importante não é quanto alguém tem em sua conta bancária, que níveis de faculdade, mestrado, doutorado tem, que fama possua nesse mundo. O importante é estar em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, seu doutorado é uma bênção, porque você está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus e tem um trabalho e você ganhou muito dinheiro, glória a Deus por isso, use esse dinheiro para glorificar ao Senhor. Mas a sua importância e o seu valor não é por causa do dinheiro, é por causa de você estar em Cristo Jesus. Então, o que importa não é a glória efêmera desse mundo. O que importa é conhecer a Jesus Cristo, o Senhor da glória. O que importa é ansiar por essa glória celestial e desprezar a glória mundana, terrena.
Assim sendo, sejam crentes ou não, as pessoas com quem lidamos devem ser avaliadas não de acordo com o padrão do mundo. Se conhecemos a Cristo, nós vamos tratar os homens da forma como Cristo quer que nós os tratemos. E por causa da nossa fé no Senhor da glória, agiremos com justiça, sem parcialidade, em todas as relações com os homens, de tal modo que nós possamos refletir nesse mundo a misericórdia de Deus revelada a nós, pobres pecadores. Então, meus amados irmãos, que o favoritismo não encontre lugar em nossos corações, não encontre lugar em nossa comunhão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.